Mais uma vez, sexta-feira, mais uma vez, Crypto Wrap-Up, como sempre aqui do Principado da Moca. Hoje não dá para falar da tarde, porque nós já estamos gravando de noite, né? Todo mundo cheio de compromisso hoje e, infelizmente, acabamos passando um pouco do horário, mas a Moca continua linda, São Paulo continua feio e o resto do Brasil tem muito lugar bonito, muito lugar feio também. Eu queria agradecer aqui Ricardo Richter, Bruno Lazarato e todos vocês aqui que nos acompanham todas as sextas-feiras aqui no Crypto Wrap-Up, o seu empacotamento semanal de notícias de cripto, tudo que aconteceu essa semana, ou pelo menos o de importante, e o que vai influenciar nos preços aí da próxima semana, nessa nossa conversa semanal. E eu já queria começar com você, Bruno, o que você viu nos gráficos, que semana estranha, né? Eu acompanhei aí, muita coisa que eu pensei que fosse fazer preço não fez, algumas coisas que eu pensei que não fosse fazer preço fizeram. Fala, rapaziada, como que vocês estão? Tudo bem? Já coloquei o gráfico na tela. Eu também estava com o mesmo pensamento que você, Rodrigo. Achei que o mercado ia dar uma afundada, ia continuar a queda, né? Nesse dia, na segunda-feira, quando eu fiz o vídeo da carteira semanal, eu achei que ia vir pelo menos aqui nos 24.300 dólares, 24 mil dólares, e porém não aconteceu o que eu esperava, né? O mercado tivemos aí 3 dias de recuperação, boas recuperações aí, né? Foi tocar lá na região dos 27 mil dólares, 26.880, a máxima cravada ontem, e região de resistência, né? Média de 200, média de 400, então assim, sentiu um pouquinho, porém vai continuar brigando. Bruno, você descartou? Você acha que não vai mais buscar lá a região dos 24.300? Não, sinceramente, eu acho que ainda vai, né? Eu acho que ainda vai até mais abaixo no longo prazo. Continuo com o mesmo pensamento, não mudei o meu pensamento para o médio prazo aí de 22, 20 mil dólares, tá? Continuo ainda achando que pode ir sim o BTC nesse ponto. Porém, para a carteira semanal, para os meus trades, para os swings trades mais curtos aí que a gente costuma fazer, não aconteceu o que eu esperava, né? Entrada ali na região dos 24.300. Se tivesse pegado, eu creio que a gente teria surfado aí pelo menos uns 2 alvos, primeiro e segundo alvo teria alcançado, né? Infelizmente não pegou. Para agora, vejo uma compra? Não vejo uma compra, porque tem uma porrada de resistência aqui, nessa região. 27 mil dólares, 27.500 dólares, depois ali na região dos 28 mil, 28.400 dólares, muita resistência até os 29 mil dólares, né? Para andar mesmo, né? Romper e buscar lá 34, 38, 40 mil dólares. Ainda não vejo que é o momento. Posso estar errado? Posso, mas creio que nós visitaremos ali regiões mais baixas ainda nas próximas semanas ou quem sabe até meses, tá? Então vamos ficar atento, principalmente ao movimento corretivo dessa pequena alta aqui desses 3 dias, né, que tivemos. Movimento normal do mercado. Se a gente for ver mesmo, a gente está dentro daquele retângulo verde que escapa um pouquinho para cima, volta para dentro, escapa um pouquinho para baixo, volta para dentro, fica dentro do range. Enfim, deve correr aí mais alguns dias dentro desse range e só depois de romper, ou romper os 27.100 dólares, ou romper de fato essa região dos 25,5, até baixar um pouquinho aqui, ó, colocar lá na região dos 25 mil dólares, romper, entrar volume vendedor ou comprador, entendeu? E, um rompimento verdadeiro, aí eu creio que o BTC vai ter uma tendência mais clara aí para a gente tomar decisões, entendeu? Mas é isso que eu estou vendo. Por hora, dá para fazer vários trades curtos, vários swing trades curtos. O trade da carteira semanal, mais especificamente, né, não pegou, porque eu estava esperando um pouquinho mais abaixo, o que não aconteceu. Mas semana que vem temos mais oportunidades e durante a semana, várias moedas aí deram várias oportunidades para fazer trade. O próprio BTC, próprio Ethereum, né, quando começou a subir, quando começou a andar, se a gente diminuir time frame, a gente consegue achar vários trades interessantes aí, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Mas por um período mais longo de tempo, eu ainda estou muito cauteloso, tá? Essa é a minha opinião. Lembrando que é apenas minha opinião, façam a própria análise de vocês. Tudo que é falado aqui tem um propósito educacional, a nossa opinião própria não é recomendação de investimento. Você diria, Bruno, que foi uma semana das altcoins? Foi o quê? Desculpa. Uma semana das altcoins? Teve altcoins? Tivemos várias altcoins subindo bem, Tivemos altcoins subindo 40%, 50%,
né? Então, assim, tivemos algumas altcoins, só que muita shitcoin, na verdade, né? Não foram aquelas altcoins. Então, a gente... olha essa WorldCoin aqui, né? Aquela moeda da identidade A do olhinho. das pessoas no mundo a do olhinho. digital. Hoje tá subindo... Vamos pegar o olhinho. Pegar qual? Não, eu falei, vai deu pegar uma falhada aqui, deu uma travada. Eu tava falando que é a exatamente. Do olhinho. Vai pegar minha íris aqui. É isso mesmo. Ela tava hypada, ó. Se a gente pegar aqui o gráfico diário dessa moeda, ela tava trabalhando lá nos $2,50 do topo, que foi em julho, né? Um topo bem recente aí. A gente teve uma queda de 62%. Agora ela começou a melhorar aí, ó, 40% da mínima ali, da região de mínima. Só que, ó, eu não sei se é sustentável, entendeu? Se vai sustentar essas altas. Porque normalmente quando dá uns pumps assim muito forte nas shitcoins, eu acho que é o pessoal trazendo mais liquidez mesmo, produzindo mais USDT, para daí vem um dump no BTC, compra BTC e Ethereum, e assim é o ciclo do mercado, entendeu? A minha visão é o que no tempo que eu tenho desse mercado, é o que eu tenho percebido. Então, eu não sei não, eu acho que ainda a gente vai ver algumas quedinhas mais nervosas aí no BTC. E aí é isso, né? Moeda que está subindo 25, de repente no dia seguinte você abre, ela está com uns 30 de queda. Então, ó, não faz muito sentido o que a gente sempre fala, cuidado com o FOMO, cuidado para não ser o pato da vez, comprar nas máximas e entregar dinheiro no mercado, né? Deixar o dinheiro para as baleias. Não seja um sardinha. Exatamente. E só para ser justo, né, com a WorldCoin, ela não é uma moeda tecnicamente especulativa, né? É o token de um projeto que muita gente acredita, outros não, que pretende ser aí vamos dizer, a identidade universal na internet, né? Ela é do mesmo grupo, pelo menos do mesmo fundador do ChatGPT. O cara entregou um projeto muito importante, que foi o ChatGPT, e agora ele quer criar uma identidade universal no mundo baseada na biometria das íris das pessoas. Então, pode ser que esse projeto tenha algum fundamento. Eu acho que tem uma questão de privacidade complicada aí, mas não é uma shitcoin no sentido, não é uma Doge, não é um cachorrinho da vez aí, tem sim um projeto por trás. A questão é entender se esse projeto vai para frente e se ele vai conseguir aí ultrapassar essas questões éticas e de privacidade. Tomara que sim. No papel, o projeto é interessante. Vamos ver se ele consegue fazer isso, né? É, isso aí. É muito interessante a gente sempre olhar qualquer outra criptomoeda dessa maneira, né, Rodrigo? A gente tentar enxergar sempre o que tem por trás do projeto, quais são as perguntas. Tem perguntas fundamentais aí que é importante a gente fazer, né? Quais são as... eu acho que o Rodrigo caiu aí. O que eu ia pontuar, o Ricardo, Rodrigo. O Rodrigo acho que caiu, voltou. Até não caiu, não caiu, não. A gente toma cuidado com os projetos. Isso. É sempre importante a gente perguntar, né, quem são as pessoas, o que já fizeram. Porque, ó, coloquei na tela aí, Ape, né? Ape, o macaquinho hypado, que tava em hype. Então aqui, ó, ele bateu $27. Ele tá trabalhando na região de $1, entendeu? Então quase 100% de queda, 96% de queda, entendeu? Um projeto hypado, onde Neymar comprou NFT, Justin Bieber, e não sei o quê. E aí? E o cara, não vou nem falar o cara que comprou a $15, mas e o cara que comprou a $6, a $10? Não, tá tomando um fumo gigantesco, né? Já era. E é interessante a gente olhar nessa perspectiva, né? A gente complementar essas visões aqui, tanto a gente olhar o gráfico e falar um pouco desses fundamentos, porque depois eu até vou emendar numa questão que está acontecendo dentro do Ethereum, que é o seguinte: tamanho de blocos, né? A gente tem que lembrar que esses projetos como a WorldCoin vão depender de uma quantidade de data enorme, né? E aí como que a gente maneja essa quantidade de dados? Eu acredito que essas são perguntas que são um pouco mais aprofundadas sobre os projetos, mas muito importante para a pessoa que tem uma visão que busca um pouco mais de fundamentos, né? Porque quando a gente acaba olhando no mercado, né, Bruno, acaba sendo uma coisa muito especulativa aí que a gente vê.
Não, e que tem o seu Exatamente. papel, tem o seu papel especulativo. Eu acho que a gente não pode ser inocente de que não exista especulação no mundo. Estamos aqui, todos especulamos de alguma forma. Agora, E que tem especulação, né? Exato. Ainda bem que tem, né? O sonho de qualquer trader, liquidez e volatilidade. É o que todo mundo... É isso. Liquidez e volatilidade, é o que todo mundo quer. O que a gente convida é que você entenda qual é o seu papel nesse ecossistema. Exato, né? exatamente. Eu quero ser bucha de canhão ou eu quero ser o canhoeiro, né? Essa é a pergunta. Eu quero entrar no ativo só pelo hype ou eu quero ter mais informação? Eu conheço um monte de gente, e não é pouca gente, que cara, sem sacanagem, eu conheço um monte de trader de cripto, de investidor, que nunca leu o paper do Satoshi. Então, assim, na boa, é a mesma coisa o cara querer ser padre sem ler a Bíblia. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Então, assim, para mim, é uma loucura. Então, a gente, de novo, até como um papel educativo, a gente fala isso toda vez, né? Parece que a gente é chato pra caramba. Mas eu costumo falar, busque informação. Quando a gente fala de cripto, a gente está falando de internet. Dizer que não existe informação na internet é bobagem. Existe. Pode ter alguma coisa errada, enganada, tal. E eu não estou falando nem de ir lá abrir o smart contract para ler. Eu acho que isso até faz parte, seria interessante se muita gente fizesse isso, aprendesse a ler um smart contract. Mas ler o white paper. Já ler o white paper já ajuda pra caramba. Saber quem faz parte do projeto, o que esse cara já fez, que ele já construiu, quais são os advisors. Cara, esse é o papel que eu faço, que eu acredito que muita gente deveria fazer. Então, assim, alguns projetos que a gente comenta aqui como, na nossa visão, promissores, né? Pô, cara, Matic, a própria Solana e etc., são projetos que já estão no mercado e que, assim, pelo menos, eu acredito que eu também já tivemos a oportunidade de ler a respeito, entender, já foi escrutinado por um monte de gente tão ou mais inteligente que a gente. Então, assim, é importante que o nosso ouvinte, que é investidor, se não existe balanço ou regras de informação próprias para o mercado cripto, não quer dizer que essa informação não esteja disponível. Ela está disponível, sim. Com certeza. E aí a pessoa tem que... E, só para deixar uma diquinha aí, pode falar aí, Bruno. Você falou a respeito das informações, né? Busca informações, pô, você tem o Reddit, você tem o Medium, você tem o Twitter é o menos confiável, mas ainda o mundo cripto usa bastante ele. Então, assim, são fontes, se vocês tiverem mais alguma aí, passar para o pessoal, acho que é interessante, mas são fontes que trazem muita coisa do mundo cripto para a gente, entendeu? Sim, com certeza. Cara, eu acho, como modelo de análise, a gente pode até trazer essa discussão um dia para cá, mas como modelo de análise no mundo cripto, se o investidor sério, o cara quer que no longo prazo investir, não olhar, pelo menos de tempos em tempos, a comunidade, os canais oficiais do Telegram, o cara saber o que está a comunidade... Pelas informações são passadas lá, obviamente, mas porque o fator comunidade é um fator importantíssimo quando você fala de cripto. Uma comunidade bem estruturada, ela faz um ativo crescer. Ela tem o poder de dar pump. E você tem os pumps, que são pumps reais, assim, no sentido de, estão fazendo uma coisa certa, e você tem os pumps que são não forjados, mas são pampeados somente pela comunidade, né? Então, faz parte do universo cripto a gente está ligado nesses movimentos, né? Eu até brinco, eu já contei aqui algumas vezes que a gente estruturou um fundo de investimento regulado ano passado focado em Web3 e Play to Earn Games. E no modelo de análise que eu criei, estava lá o fator comunidade. É um dos fatores a serem analisados, além de tecnologia, tecnologia, comunidade, quem são a equipe, a questão gráfica. Você tem uma série de coisas que compõem uma análise, mas comunidade é algo muito importante de se ter também. Com certeza. É muito interessante também a gente analisar algumas criptos, por exemplo, o Bitcoin. Eu já vou até botar o gráfico na tela aqui. Isso, porque por favor. Eu até gostaria, Rodrigo, que fizesse um comentário aqui sobre essa análise aqui, que é o seguinte, tá? A gente chegou na máxima histórica da quantidade de bitcoins que não se movem há 2 ou mais anos, tá? Então, hoje a gente tem aqui, 56,5% do supply total de bitcoin que não se move há 2 anos.
é aquele Bitcoin, é aquele dinheiro que eu costumo dizer, a grosso modo, que o cara está colocando no cofrinho para um dia estourar, está juntando para alguma coisa, está fazendo como uma poupança. Tá? E aí, o que é interessante aqui nesse gráfico? Tá? O interessante é a gente recortar ele aqui num corte de 2 anos, porque a gente pega bem um período onde o Bitcoin saiu de 47 mil dólares, né? Passou lá por 60 mil dólares e agora fez as suas mínimas e agora está aqui nesse patamar de 26 mil dólares de agora. Quando isso, mesmo o preço do Bitcoin descendo dessa maneira, olha o que aconteceu na quantidade de supply que não se move há 2 anos. Então, o que eu quero, qual é o insight que eu tiro aqui desse gráfico, Rodrigo? E é aqui esse que eu gostaria de ouvir o teu comentário, tá? Qual outro ativo no mercado a gente tem que durante um bear market desse que a gente está vendo no gráfico aqui na linha branca, o número de holders aumenta? Né? Isso é uma característica muito única do Bitcoin. É muito difícil a gente ver isso em outros ativos, né? A termos comuns aí da comunidade, é um ativo que a galera está tendo aquela mão de diamante, né? Que o pessoal fala, e não está sendo mão de alface, não está vendendo o ativo, muito pelo contrário, está guardando ainda mais. Olha como essa linha laranja subiu nesse período, mesmo o preço do Bitcoin indo lá embaixo. A gente teve 15 mil dólares. O ativo saiu aqui de 66 mil dólares, fez o all-time high, né? E desceu aqui a 15 mil dólares novamente. Então, assim, qual outro ativo a gente tem esse potencial aqui, onde a comunidade, né, Rodrigo, como tu estava dizendo, é tão forte, a comunidade acaba segurando ainda mais o ativo? Eu vejo algumas percepções interessantes aí. Realmente, as pessoas estão holdando, que é um termo que a gente usa, né? Elas estão guardando, porque quando você pega exatamente esse framework de 2 anos, a gente está falando do all-time high para cá. Né? Então, é um movimento, ou seja, o preço em tese despencou. Hoje a gente está com menos de 50% do all-time high, então um pouco menos. E o número de bitcoins que estão fora do mercado, fora do mercado, não se movimentam há mais de 2 anos, aumentou. Isso é muito interessante. Ou seja, em termos de gestão de carteira, a gente vê esse movimento. Mas até foi você me lembrou uma conversa, não uma conversa que eu não participei, mas uma live que eu vi do Edilson Osório essa semana, que ele trouxe um insight muito interessante, né? Que é o seguinte: será que teremos 21 milhões de bitcoins só? Essa foi a chamada, né? Vamos ter mais que 21 milhões. Você fala, pô, Rodrigo, mexeram no código do Bitcoin. Não. É que a gente não esquece que assim, tem gente séria no mercado, em todos os mercados, e tem atores que não são tão transparentes assim, né? E existe, sim, a gente tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Ele trouxe um fator que eu falei, cara, é verdade. A gente não pode esquecer que algumas exchanges adotam o regime de reserva fracionária. Então, a gente tem lá bitcoinzinho de mentira, não de mentira, mas os sistemas, muita exchange que faz derivativo, muitos operadores trabalham com reservas fracionárias. E isso não é nada novo, gente. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Os bancos fazem isso há mais de 100 anos, né? Reserva fracionária. Para quem não sabe, é o seguinte, eu tenho digitalmente um número lá na minha reserva, mas esse número não necessariamente está na minha reserva. Parte disso está em operação. Então, é uma forma, no caso dos bancos, legal, isso é legal, pode-se fazer isso, tem regras para isso. O BIS, que é o Banco Internacional de Compensações, ele diz lá as regras de Basileia, como é que você faz isso, mas não existe essa regra para o mercado de cripto ainda. Então, a gente tem que entender como é que isso é feito. Então, se você for olhar, se desse para somar todos os bitcoins disponíveis nas exchanges, com certeza daria muito mais de 21 milhões, né? E aí, a regra boa, o que o blockchain traz de transparência para a gente, é isso que o Ricardo está mostrando. O que vale é o que está aqui dentro, não é essa estrutura fracionária, e podemos dizer assim, inventiva, criativa que existe no mercado. E isso tem uma razão de ser, não é porque, de novo, no mundo não existe pessoas malzinhas e bonzinhos e todo dono de exchange faz isso ou exchange faz isso, é má. Não, é que você abusar desse processo que é o problema, porque não tem como você estruturar
uma operação de derivativos, de futuros e tal, sem ter uma parte de reserva fracionária, porque faz parte de como se estrutura esse processo, né? O como você estrutura isso, a forma como que você faz isso, a segurança do processo é que tem que ser levado em consideração. Com certeza, com certeza. Então, e é importante também essa noção, né, do pessoal entender também que a gente tem a análise de dados da rede, através do Glassnode, através de outras ferramentas, como uma ferramenta justamente de entregar transparência para o mercado, né? E aí, através dessas ferramentas de análise on-chain, a gente consegue tirar algumas oscilações do mercado, né? Que é um indicador que eu sempre trago aqui, que é o preço realizado. O preço realizado, ele desconta aquelas moedas que a gente tem certeza que estão perdidas. Então, quando a gente faz o cálculo de preço baseado em todas as moedas, a gente tem a linha branca, que é o preço que a gente vê nas corretoras, tá? Mas, quando a gente olha para dentro da blockchain, a gente sabe que tem alguns bitcoins, tem mais de 1 milhão de bitcoins, por exemplo, do Satoshi Nakamoto, que não se movem, e a gente considera que eles têm, economicamente falando, menos valor, porque a gente colocar eles no cálculo de um preço realizado vai fazer com que tenha uma grande diferença, que é o que a gente vê aqui justamente no gráfico, né? Então, conforme a gente vê esse preço branco aqui, que eu costumo dizer que é o preço das corretoras oscilando, o preço realizado ele oscila junto, ó. Ele tem a mesma oscilação, ele tem justamente assim um comportamento igual, não poderia ser diferente do preço das corretoras. O que é interessante aqui e o que eu gosto de passar para o pessoal sempre, tá? Qual é o melhor momento para o pessoal acertar o mercado, né, e achar o melhor momento para comprar Bitcoin? Se a gente olhar para esse gráfico aqui, toda vez que o preço das corretoras ficou abaixo da linha laranja, que é o preço realizado, a gente tem uma diferença entre o que está sendo vendido lá na banca e o que está registrado na blockchain. Então, aqui a gente tem uma certeza, né, de que esse Bitcoin que a gente está comprando na corretora aqui, por exemplo, a 21 mil dólares, enquanto o preço realizado é 22 mil dólares, ele vai voltar e ele vai se valorizar e ele vai ter um ganho aí financeiro no final dessa operação. É uma das maneiras da gente identificar momentos, né, bons da gente comprar Bitcoin. A aproximação da linha branca com a linha laranja no preço realizado. Então, isso é no momento da gente negociar lá no mercado, vale a pena a gente fazer isso. Olhando um corte semanal, a coisa fica um pouco mais complicada da gente analisar. Entendeu? As linhas ficam praticamente paralelas. Mas para isso, daí a gente usa outros indicadores, que outro que eu sempre trago aqui, né, o MUPL, balanço da rede entre os lucros e as perdas não realizadas. E aí aqui o swing trade ele está desenhado, né? Que a gente tem um gráfico de um mês, lembrando que ele oscila aqui nessas zonas, tá? Coloridas. E aí a gente saiu de novo da zona laranja, que nesse mês aqui foi onde a gente teve as melhores oportunidades de compra. Na verdade, eu estou passando mais o NUPL aqui para o pessoal entender mais o indicador, tá? E confirmar aqui que ele saiu da zona, de uma zona ideal de acumulação para uma zona um pouco não tão positiva. Dá para a gente comprar Bitcoin aqui ainda nessa zona e ter lucro no futuro? Dá, mas vai demorar mais tempo. Tá? Aqui um corte de 6 meses, aqui um corte de 2 anos. Tá? Então, em 2 anos, a gente só viu essa saída da zona marrom, mesmo, de verdade, lá em 2021. Então, faz tempo. Tá? Não que não dê para fazer boas negociações aqui dentro da zona, dá sim, mas o NUPL vai confirmar, né, esses movimentos que a gente está fazendo. Interessante também que aconteceu essa semana, eu estou acompanhando. Pode falar. Eu ia fazer uma piada que eu ia fazer uma piada que negociação na zona nunca é bom. Tá bom, isso aí. E aqui, ó, a gente zona, tem... a gente só vai para fechar contrato. É isso aí. E outra coisa que aconteceu, tá? Essa semana que eu estou acompanhando, eu acredito que isso aqui tenha sido um movimento, provavelmente foi um movimento de máquinas, tá? Não foi um movimento humano, porque teve um all-time high aqui no número de endereços, novos endereços num dia. Não sei exatamente o que aconteceu, tá? Mas a gente teve aí, ó, 717 mil novos endereços em um único dia. É muita coisa, tá? É um salto bem grande, na verdade. Realmente eu não esperava ver isso. Aqui tem um corte de um ano que a gente está vendo. Eu não sei o que aconteceu mesmo, mas vamos continuar acompanhando. Esse é um indicador que é muito positivo da gente ver, principalmente quando a gente suaviza um pouco mais ele. Ó. Tá? Suavizando o indicador aqui, a gente tem uma noção, tá, dos novos endereços criados na rede em comparação com o preço do Bitcoin. Então, dá uma olhada no que acontece aqui, que coisa interessante.
E é sempre bom, né? A gente vê aqui, ó, quando a gente teve a primeira queda lá dos $60 mil para $40 mil, olha como o interesse das pessoas, a criação de novos endereços na rede começou a despencar. Isso aqui é um corte de 5 anos, tá? Quando a gente aproxima mais aqui nos últimos 6 meses, olha que bacana, como a rede cresceu em novos interesses. Isso aqui pode ser algum movimento de máquina, alguma corretora abrindo endereços, abrindo contas, tá? Mas também demonstra o interesse público, o interesse das pessoas em buscar o Bitcoin e criando os endereços para fazer negociações e abrir suas carteiras, enfim. Um indicador aqui também que aconteceu, tá? Binance USD, os BUSDs lá da Binance, isso aqui é mais um indicador de monetário mesmo, tá? É interessante aí, chegou a 2 milhões, ultrapassou 2 milhões de transferências, então, mostrando aí que a rede está crescendo, sempre teve crescendo o tempo inteiro, também demonstra aí que está sendo usada, demonstra a procura, lembrando que é BUSD, né? Estou trazendo mais por ter sido uma marca aí de 2 milhões, e é interessante a gente trazer esses números redondos aí, pessoal, Mas, acontece com essas outras moedas. Ô, Ricardo, na verdade, essa questão do BUSD tem que dar uma olhada, porque a Binance recomendou que todo mundo deixasse de usar o BUSD, né? Que eles iam Sim. as operações. Eu acho bastante interessante isso, tá, Bruno? Porque realmente, né, ele segue crescendo aqui, mas é uma moeda que, quando a gente vai falar de stablecoin, não é a melhor opção que a gente tem, né? Então, mas aí esse indicador, só tira, é dúvida minha, tá? Sim. Sou totalmente leigo, me ensina aí. Esse indicador é o número de transferências de BUSD, isso. Certo? Então, só será isso, que não deu esse pico porque todo mundo saiu liquidando o BUSD? Provavelmente sim. Então, assim, é uma possibilidade que a gente está vendo no mercado. Isso aqui é o número acumulativo de transferências, né? Isso aqui serve mais para a gente olhar mais macro, assim, como é que a coisa está acontecendo. Show. Tem alguns projetos aí que, quando a gente olha o número de transferências, até é legal a gente fazer essa pesquisa aqui, ó. A gente tem umas moedas, tá? Em Bitcoin é bastante, ok? Mas tem algumas outras moedas, quando a gente pega aqui, ó, alguma outra stablecoin, ou então até altcoin. Vamos pegar aqui, ó, o Warped Bitcoin, tá? Que é o Bitcoin na rede Ethereum. Quando a gente olha assim, o número às vezes nem é tão alto, tá? Aqui, ó, 5 mil transferências num dia de Bitcoin na rede Ethereum. É pouco, né? Quando a gente compara assim com outras moedas. Aqui, ó, já falando em Ethereum, emendando isso, tamanho médio dos blocos do Ether, tá? Temos mais uma máxima histórica. Para mim, isso aqui do meu lado, eu vejo isso um pouco preocupante, tá? Porque não ajuda o ativo a se tornar descentralizado, pelo contrário, ajuda o ativo a se tornar cada vez mais centralizado. Isso aqui tá o tamanho de blocos, ele é medido em megas mesmo, então é uma medida que só cresce, porque como o Ether tem essa característica de ser uma blockchain que suporta outras coisas, né, como aí outras corretoras, né, que estão lá dentro, o projeto de NFT, vários outros projetos, games que as pessoas podem criar em blockchain e anexar aí, digamos assim, a grosso modo, na rede Ethereum, faz com que o tamanho dos blocos se torne cada vez mais pesado, e isso aí, no longo prazo, é um problema, tá? Porque quando a gente fala de criptomoeda, as pessoas normalmente ligam criptomoeda à descentralização automaticamente. E se eu tenho uma rede que os dados começam a pesar muito, se eu não tenho um investimento, se eu não tenho uma infraestrutura para ficar comprando HD físico mesmo, gente, para guardar os dados dessa rede, eu perco a centralização. Eu acabo criando um ambiente onde só grandes players vão conseguir ter os dados da rede, porque a rede pesa muito, né? E aí, quando a gente compara isso diretamente com o Bitcoin só aceita dados temporais e de preço, né? E isso faz com que a rede seja estritamente uma rede monetária. Então, quando a gente fala de criptomoedas de maneira geral, não dá para a gente associar automaticamente a ideia de descentralização. A descentralização, ela só existe mesmo quando a rede ela tem uma quantidade de dados menor, né? No caso do Bitcoin, a gente está falando de mais ou menos 500 gigas, tá? A rede inteira, todas as transferências, desde o bloco Gênesis até o bloco atual.
Então, 500 GB hoje, né, a gente sabe que, a gente pode... Eu acho que o plano mais básico do Google Drive é de 1 tera. Então, 500 GB hoje é algo muito, muito simples, né, da gente conseguir armazenar, o que torna isso possível a gente ter vários usuários distribuídos no mundo com um backup desses dados, caso a gente precise desse backup. Esse backup vai estar disponível de uma maneira muito mais fácil do que se cair um servidor grande com muitos dados e a gente depender muito dele. Essa é uma diferença fundamental aí que eu deixo, tá? Quando a gente fala de fundamentos sobre cripto, que o Bitcoin tem. O Bitcoin acaba se tornando... Eu costumo dizer que o Bitcoin nem criptomoeda acaba sendo. O Bitcoin é mais puxado para o dinheiro eletrônico. Porque quando a gente lê lá o white paper que o Rodrigo comentou, o white paper do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto nunca citou criptomoeda, né? Ele citou dinheiro eletrônico. Então, essa é uma noção que a gente precisa passar para as pessoas, seja uma pessoa que está só especulando no mercado, ou seja uma pessoa que quer investir mais, quer conhecer mais Bitcoin, que isso tem uma diferença fundamental. Ser dinheiro eletrônico torna o Bitcoin um ativo monetário em comparação a, como a gente estava olhando, a rede Ethereum, que pode ter outros projetos e, consequentemente, vai tornar a descentralização mais complicada. Então, do lado aqui, do meu lado de análise on-chain que eu tenho hoje, são esses fatores aí, né? O Ether fazendo um all-time high, a gente confirmando o NUPL ali como um bom indicador para as negociações aí. Vou tentar passar aí para o Bruno, acho que a gente consegue usar aí nas negociações, tá, Bruno? Estava pesquisando essa semana aí, de uma maneira mais fácil para tu consultar o NUPL aí para ver se te ajuda também. Beleza, beleza. E aí, já entrando na sua linha do Ethereum, né? Hoje completa exatamente um ano da mudança de Proof of Stake para Proof of Work para Proof of Stake. Não quero entrar muito em detalhe técnico, mas foi uma mudança enorme dentro da blockchain do Ethereum, né? Ele passou a ser deixar de ser igual ao método de consenso do Bitcoin e passou a ter um método de consenso próprio, que não é bem próprio, existem outras blockchains que têm, mas com a promessa de ficar mais leve, de ter as taxas da rede menores, mais baratas, e de tornar a rede não tão concentrada. Algumas coisas eles conseguiram, realmente o preço baixou um pouco, o custo diminuiu um pouco, não como foi o que foi prometido, o custo ainda está alto. Cara, quando eu montei lá a nossa plataforma na Suíça, lá em 2018, ela foi toda baseada em Ethereum, eu pagava centavos de dólar por transação. Hoje você já paga alguns dólares, então não baixou tanto assim. E aí eu acho Rodrigo, que eu... Oi. Só para exemplificar o que você está falando, eu comprei uma moedinha aí na Uniswap semana passada. E, irmão, comprei ali acho que $300, né, da moeda. Aquelas moedinhas loucas que você compra esperando daqui a alguns meses fazer 10x. E gastei $25 de taxa. Dependendo do momento, esse é um problema que o Vitalik vai ter que resolver, ele e a equipe. Não dá para você imaginar uma plataforma que foi criada para a criação de negócios, você ter um custo transacional desse. Isso inviabiliza muitos negócios. Eu acho que eles vêm trabalhando nisso, a promessa e foi até isso que criou a oportunidade para as side chains ou second layer chains, né? São outros protocolos que vão se integrar ao Ethereum para tentar melhorar essas questões dele. Eu acho que ainda, quando a gente fala de tecnologia, né? A internet tem 25 anos, um pouco mais do que isso, 27, 28 anos de adoção mesmo dela. Né? Estamos chegando aí perto dos 30 anos, mas ainda é muito menor do que quando a gente imagina. Eu trabalhei vendendo software para mainframe muitos anos atrás, né? Que em COBOL e outras coisas muito mais antigas que a maioria das pessoas não sabe. Mas a cripto é mais nova ainda. Então, a ideia do Ethereum ela é muito interessante, eu sou fã do projeto, mas eu acho que algumas melhorias têm que ser feitas e isso vai acontecer, eu não tenho dúvida, durante o tempo de vida dele. Eu acho que a adoção dessas side chains é muito importante também. E aí, só para marcar a data, hoje faz um ano que o Ethereum passou de Proof of Work para Proof of Stake, é uma data importante, é uma mudança, porque ainda é a segunda maior blockchain do mundo, é uma blockchain que novos negócios são criados todos os dias, e muito da nossa vida vai mudar e devido
aquele canadense de origem russa, com um cara meio de louco, que magrelo, que parece um mendigo, né? Eu já cruzei com ele na rua, e ele é um cara, primeiro bilionário da área de cripto, e se não fosse esse cara e a equipe dele, a gente não teria muitas das ideias que estão sendo criadas aí no mundo para mudar a nossa vida baseada em blockchain. Mas seguindo o nosso caminho aqui, eu queria trazer algumas coisas que foi uma semana estranha, meio morna de notícias, né? Eu acho que em termos de macro, as notícias mais importantes é que as chances de aumento da taxa de juros americana, pelo menos em 0,25%, é muito grande, né? Eu acho que a inflação a inflação americana ainda não deu sinais de arrefecimento, ela ainda continua quente, principalmente a inflação de salários, que vem aumentando. E eu li algumas matérias interessantes hoje. Tem uma análise, olha que coisa, né? Que para a gente ficar esperto, né? A inflação, quando a gente fala de país grande, com economias mais equilibradas, ela é um fator disruptivo. Assim, você pode realmente criar situações muito boas ou muito ruins se você não trata o tema da inflação de forma correta. Quando você vê a inflação americana, tem um dado, o Costco, né? Aquela Costco, que é uma rede de supermercados muito grande, atacadistas muito grandes, ela tem um índice que ela criou lá, que ela vê o seguinte: quando se vende mais carne branca do que carne de gado, carne de boi, nas lojas deles, é um sinal. É claro que é uma análise deles, a gente tem que levar em consideração, mas de forma correta. É um sinal que prevê uma recessão, porque demonstra que o preço da carne, que é base, né, o americano é um dos maiores consumidores de carne do mundo, o preço da carne bovina se tornou tão caro que as pessoas estão começando a preferir carne de carne de peixe ou carne de frango. E isso é realmente um fator importante a se levar. A inflação não arrefeceu, e isso é importante para os ativos de risco em geral, e cripto e Bitcoin, os ativos de cripto estão junto com isso. E nessa mesma pegada, a gente teve desde a história do lançamento do euro a maior taxa de juros histórica, all-time high na taxa de juros do euro, o que também impacta no preço dos ativos de risco. Então, assim, a gente tem várias coisas importantes, vários fatores importantes a levar em consideração, vários adventos, né, que vão ocorrer aí nos próximos meses, que a gente sempre falou, ETF, saída de ETF, liberação de ETF. A gente teve pouca notícia de ETF essa semana, mas a esperança, né, ou a previsibilidade de que devem acontecer os ETFs, devem ser liberados aí nos próximos meses ou ano, o halving, o ano que vem, que realmente é um fator muito importante para o Bitcoin, mas a gente tem que levar em consideração o macro também, que uma recessão nos Estados Unidos séria, ela não é boa para ninguém, apesar de ter muito idiota que adoraria ver os Estados Unidos se dando mal, ela não vai ser boa para ninguém, pode ser uma coisa muito importante para o mundo e para os preços mundiais, né? E se engana quem acha que quando tem recessão nos Estados Unidos, o dólar vai cair. Não, pelo contrário. Geralmente, quando tem recessão nos Estados Unidos, o dólar encarece e os Estados Unidos exportam a inflação para o mundo inteiro, né? Então, só essa questão de macro que a gente tem que ficar ligado aí nos próximos dias e na próxima semana. Cara, a gente falou de Binance aí, né? Você falou do BUSD, de certa forma é Binance. A Binance USA continua apanhando, né? Um monte de executivo deixou a empresa. Essa semana o CEO deixou a empresa, e a gente imagina que eles vão ter semanas turbulentas aí nas próximas semanas, principalmente a Binance USA, pela pressão dos reguladores americanos, pela competição, e não é um bom sinal quando você, não quero especular nada aqui, de novo, é fator educativo, a gente está passando informação, mas é bom você, que tem alguma coisa na Binance USA, começar a pensar, porque quando os executivos, que ganham muito bem na maior exchange, no maior grupo de exchange do mundo, começam a sair da empresa, é bom a gente ficar de orelha em pé para entender o que está acontecendo, né? Então, esse é mais um ponto. E para acabar aí o nosso recorrido de notícias semanal, uma notícia que eu considero boa, né? Um dos maiores bancos do mundo, Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, em parceria com a Taurus, que é uma empresa que eu até conheço lá do meu tempo de Suíça, que é uma empresa de custódia de cripto, fez uma parceria para começar a oferecer custódia de criptoativos, um banco tradicional, centenário, né? Não sei lá quantos anos o Deutsche Bank tem, mas ele vai
ele vai começar a oferecer aos seus clientes custódia de cripto, e o que justamente acontece é o cara começa com custódia, daqui a pouco ele oferece trade, é um caminho natural de todas as instituições. Então é mais uma instituição, eu costumo dizer muito lá no LinkedIn, one by one, né? É mais uma instituição do mercado tradicional vindo para o mercado cripto, um parceiro que eu considero bastante estruturado, que é a Taurus, que é essa empresa lá do Crypto Valley. Então essas são as principais notícias que eu queria passar para vocês, e vamos ficar espertos nas próximas semanas aí. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Por hoje é isso também da minha parte aqui, Rodrigo. Por aqui também, pode finalizar e irmos para o final de semana. É isso aí. Diretamente aqui do Principado da Moca, eu queria agradecer ao Ricardo Richter por mais uma participação. Dizer a vocês que estamos, mais uma vez, estamos de casa nova, então se você está nos assistindo, curta, compartilha, se inscreva nos canais e nos programas da Honey Badger Research no YouTube, no Instagram, no Twitter, agora X, e também lá no LinkedIn, que a gente produz mais relatórios, é mais um veículo com uma pegada um pouco diferente, mas que a gente sempre está lá. O nosso canal no Telegram também, acabamos de lançar essa semana. Convido vocês a entrarem também no nosso canal no Telegram e seguir aí todas as informações que a gente está passando lá. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana para vocês e suas famílias, e até a semana que vem. Falou, galera. Tchau, tchau.